Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, a gente vai trazer dicas muito boas sobre a rodada de número 27 para você se sair muito bem. Então, assista esse vídeo até o final, porque a gente trouxe um conteúdo muito bom, feito especialmente para vocês. Antes de começar a nossa escalação, vamos ver como foi o desempenho dos nossos times na rodada anterior. E o nosso time aqui, o Cartola Sem Demora principal, nosso time aberto do canal, manteve a regularidade. Pessoal, a gente sempre mantém a regularidade. Nossa regularidade é muito boa. Pontuou ali 82,90, quase 83 pontos. E chegamos aos 2.062,48, o que é uma excelente pontuação. O nosso time aqui, o especialista, meu time pessoal e o time de sócios, pontuou também muito bem, brilhou na rodada, 90,50, acima dos 90 pontos e chegou aos 2.034 pontos. Nosso outro time aqui, o Cartola Sem Demora VIP, pontuou bem, acima ali da média, pontuando 77, cravado. Pessoal, é o que eu sempre falo para vocês, me acompanhem as dicas, se inscreva no canal, fique ligado lá no nosso Telegram e no nosso Instagram, porque o conteúdo aqui é muito bom e funciona de verdade. Então, sem mais demora, vamos lá traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 27. Chegando aqui na tela de escalação, o que é que essa rodada nos traz? Pessoal, essa rodada tem uma característica bastante interessante. A gente vai ter os jogos da Copa do Brasil nessa semana, depois a gente vai ter a rodada de número 27 e a rodada de número 28 vai acontecer só nos dias 27, 28 e 29. A gente vai ter uma janela grande aí, sem Copa do Brasil, sem Libertadores, sem Sul-Americana. Então os times não devem poupar, os times devem ir completos. Sem mais demora, vamos lá começar a nossa escalação, por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Goleiros para essa rodada a gente pode estar destacando o Cássio, pela fase, o Everton, que deve ser um dos goleiros mais escalados, o Everton que tem um jogo bom contra o Santos em casa, apesar do Palmeiras ter perdido a CG na rodada passada. A gente tem aqui ainda o Fábio, pegando aí um Fla-Flu, o Fábio que pode ser bem exigido, o Flamengo que tem um volume de jogo muito bom e pode estar fazendo boas defesas, assim como o Santos, eles que se enfrentam, né? O Fluminense, ataque do Fluminense, chuta muito e o Santos pode estar fazendo boas defesas. A gente ainda pode destacar aqui o Gatito Fernandes que tem um jogo aí contra a equipe do Coxa e o Gatito Fernandes pode estar mais uma vez mantendo o seu SG. Para finalizar, a gente tem dois bons goleiros e goleiros baratos. O Fernando Miguel, pela fase, a fase do Fernando Miguel é muito boa, mesmo quando ele toma gol, ele não negativa. E aqui o Anderson, que enfrenta aí um Cuiabá que é bem acanhado. O Cuiabá, pessoal, das últimas 5 partidas fora de casa, não fez gol em 4. Para o nosso time, a gente vai ficar com ele, Anderson, goleiro do Atlético Paranaense. Vamos agora rapidamente aqui para os nossos técnicos. Técnicos para essa rodada, eu destacaria o Abel Ferreira jogando em casa, deve ser o técnico mais escalado. Maurício Barbieri jogando em casa, onde o Bragantino tem um volume de jogo muito bom, pegando um Goiás que gosta de tomar gol quando sai para jogar. Luiz Castro, técnico do Botafogo, que enfrenta um Coxa que quando sai sempre toma gol, sempre perde os jogos. E ele aqui, para finalizar, Luiz Felipe Scolari, o Felipão contra o Cuiabá, jogando na Arena da Baixada. Para o nosso time, nesse nosso primeiro esboço, a gente está ficando com ele, a gente vai de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente pode destacar laterais do Bragantino e laterais do Palmeiras, como os pilares dessa rodada, Luan Cândido, Aderlan, Marcos Rocha e Piquerez. Você fechando com um do Palmeiras e um com o do Bragantino, você cerca sua lateral muito bem para essa rodada. Contudo, a gente tem outros laterais muito bons, a exemplo dos laterais do Botafogo, Saravia e Massal. Gosto muito do Massal, chega bem na frente, chuta no gol, bate falta, então pode estar sendo ali uma peça diferenciada para o seu time. Laterais do Fortaleza e excelente fase dele, principalmente aqui do Juninho Capixaba, que voltou a pontuar bem, pontuou 9,60 na última. E aqui a gente ainda pode destacar laterais do Atlético Paranaense enfrentando o Cuiabá em casa. O Abder Vinícius e o Kelvin têm uma partida muito boa para eles. Como boas apostas nessa rodada, para a gente finalizar as nossas laterais, a gente tem o Samuel Xavier jogando em casa, sempre muito bom, apesar do jogo difícil. Rodinei, que enfrenta aí um clássico, mas a fase do Rodinei é muito boa. E ele aqui, Natanael, quem não lembra do Natanael, lateral esquerdo, que joga ali na frente contra a equipe do Galo, ele pode estar se saindo muito bem
como ele vem saindo nos últimos jogos. Para o nosso time, nesse momento, a gente está ficando com Luan Cândido e ele aqui, Marcos Rocha, cercando o Palmeiras e cercando o Bragantino. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na zaga, a gente nem vai pensar muito, a gente tem que ter um pilar, então vai ser ele, Gustavo Gomes. E aí, resta uma vaga que a gente pode estar cercando ela com Murilo, fazendo parceria ali com o Gustavo Gomes, o Murilo que fez um gol na rodada passada e o Cartola considerou o gol do Zé Rafael, polêmica gerada até o momento. Então, você fechando a zaga do Palmeiras, seu time fica muito forte. Zaga do Bragantino, Léo Ortiz e Natan, gosto muito da zaga do Bragantino para essa rodada. Zaga do Botafogo, enfrentando aí esse acanhado coxa com Victor Cuesta e Adrielson. A gente tem sempre que citar a zaga do Galo, mas pega aí um Avaí que faz gol toda a rodada quando joga em casa, mas Júnior Alonso e Nathan Silva são boas opções, se o Galo mantivesse SCG, eles podem estourar. Para finalizar, a gente tem aí zaga do Corinthians, apesar do jogo difícil fora de casa, onde o Corinthians sempre toma gol, Balbuena e Gil. E aqui, zaga do Atlético Paranaense, Pedro Henrique e Thiago Heleno, duas boas opções para você estar fechando a sua zaga ali junto com o GG. Para o nosso time, para esse nosso primeiro momento, a gente vai dobrar Palmeiras, a gente vai com ele, Murilo, fechando a nossa zaga com Gustavo Gomes e Murilo, zaga do Palmeiras. Vamos agora, rapidamente, para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, a gente tem dois pilares para essa rodada. A gente vai voltar a escalar ele, o Arrascaeta, o Arrascamito, e ele aqui, o Gustavo Scarpa, sem o Veiga, ele não pode ficar de fora do nosso time. Assim, resta uma vaga, e essa vaga vai ser muito disputada, e a gente pode estar destacando aqui bons meio-campistas, a exemplo do João Gomes e Everton Ribeiro, vocês dobrando o Flamengo ali para não cair nessa loteria, mas o Flamengo tem um jogo bastante difícil. Dobra do Palmeiras com Zé Rafael, Danilo ou Bruno Tabata. Bruno Tabata que jogou mal na rodada passada, decepcionou bastante os cartoleiros que fizeram aposta nele. Eduardo, meio-campista do Botafogo, que apesar de não ter feito uma grande partida na rodada passada, enfrenta um coxa que toma gol todo jogo, e o Eduardo é aquele meia que joga muito avançado. Algum meio-campista do Bragantino muito forte para essa rodada, ou Lucas Evangelista, ou Raul, ou Johan, principalmente aqui o Johan, que apesar que depois daquela contusão não voltou tão bem assim, mas tem um jogo bastante interessante pela frente para ele. Algum meio-campista do Galo, principalmente aqui Nath Fernandes, você fechar esse meio de campo com Arrascaeta, Scarpa e Nath Fernandes, seu meio de campo fica bastante competitivo. O Wellington Rato, que apesar de estar vendo aí de 4 partidas não muito boas, o Wellington Rato em casa ainda continua com a média muito boa. A gente ainda pode destacar 2 jogadores para estar ali garantindo pontos para vocês. Lucas Sacha, pelo lado do Fortaleza, que está jogando muito e desarmando muito também. Ele aqui, pelo lado do Corinthians, Fausto Vera, que vem jogando muito e desarmando bastante também. A gente não poderia deixar de falar dos meias do Fluminense jogando em casa. André, Ganso e Arias sempre jogam muito bem no Maracanã. Para finalizar as nossas opções de meias, vejam vocês como está bastante concorrida essa última vaga. A gente tem aqui meio campo do Atlético Paranaense, muito favorável para a rodada, com Terãs, Alex Santana, Fernandinho ou Eric, 4 boas opções para a gente estar aí terminando as nossas opções. Para o nosso time, para esse nosso primeiro esboço, a gente vai com ele, a gente quer garantir pontos, a gente vai aproveitar essa boa fase do Lucas Sacha, meio-campista do Fortaleza. Vamos fechar então nosso time com o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente tem um jogador que é unanimidade, o Pedro, e a gente não pode deixar de ir com ele. Assim, restam 2 vagas e essas vagas estão muito abertas e, no meu entendimento, é aquilo que vai decidir a nossa rodada. A exemplo do Cano, que tem uma média em casa absurda de 10.3, mas enfrenta aí um clássico. Mendonça jogando em casa contra a equipe do São Paulo. Mendonça sempre vai bem quando joga em casa, apesar da última partida ele não ter ido tão bem assim. Ataque do Palmeiras com Rony ou Dudu, você cercando o Palmeiras ali. Muito interessante, o Rony que brilhou na rodada passada, pontuando 12. Ataque do Galo, que mesmo sem Hulk tem um ataque muito bom, com Ademir ou Sacha. Ataque do Bragantino, muito forte na rodada, com Arthur, Alejandro ou Elinho. Arthur e Alejandro muito fortes. Ataque do Goiás, principalmente aqui com Pedro Raul. O Pedro Raul que está numa fase muito boa. Ataque do Botafogo com Tiquinho Soares, atacante muito bom, grandão, meio desengonçado, mas chega muito, produz muito scout. Vitor Sá ou Jefinho que pontuou 8.30 sem nada na rodada passada. Ataque do Atlético Paranaense com Vitor Roque ou Canóbio ou Pablo, se o Pablo tiver aí, provável. E para finalizar, dobra do Flamengo, essa dobra que é muito forte, Gabigol e Pedro ali, Pedro e Gabigol, para você não cair na loteria. O Flamengo que em casa
é um time bastante ofensivo e o Fluminense, querendo ou não, cede bastante. Para o nosso time, nesse primeiro momento, o que é que a gente está pensando em fazer? A gente vai cercar Palmeiras com o Rony e a nossa última vaga, a gente está com uma dúvida muito grande, se a gente vai cercar com o Gabriel, dobrando o Flamengo, ou se vai fazer uma aposta aqui nele, Tiquinho Soares, que enfrenta um Coxa. Preste atenção, pessoal, o Coxa tomou 14 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. Por enquanto, a gente vai fazer essa aposta, a gente está indo com ele, Tiquinho Soares, atacante do Botafogo. Assim, finalizamos aqui o nosso primeiro esboço e ele vai com Anderson no gol, cercando a CG do Atlético Paranaense, Luan Cândido e Marcos Rocha, nossos laterais, Gustavo Gomes e Murilo, nossa dupla de zagueiros, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Lucas Sacha, nosso meio de campo, e nosso ataque com Pedro de capitão, Rony e Tiquinho Soares, atacante do Botafogo. Técnico, comandando todo mundo, Abel Ferreira do Palmeiras. Esse nosso time custou 130,69 e a gente espera mais uma mitada em mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário e principalmente, pessoal, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente a estar trazendo conteúdos como este, feito especialmente para vocês e de forma gratuita. Além disso, não esqueça, siga a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Isso é importante porque é lá que a gente divulga o nosso time final momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem mitar.